Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje é segunda-feira, temos duas aulas de física. E para essa primeira aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios do caderno de atividades, tá? Eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês, lá na página 6, e nós vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre campo magnético, que nós já vimos agora magnetismo, né? Campo magnético dos ímãs, campo magnético em torno de fios, espiras e solenoide. E agora a gente vai fazer, fizemos os exercícios da apostila já sobre isso. E agora a gente vai para o caderno de atividades para fixar um pouquinho melhor, para daí então passar para o próximo conteúdo que é a força magnética, tá? Então vamos lá junto, quero que vocês façam os exercícios junto comigo e peguem lá o caderno de atividades de vocês na página 6. Então, o primeiro exercício, vocês têm uma imagem parecida com essa aqui, né? Dizendo que vocês têm ímãs em forma de paralelepípedo de base quadrada e ao redor de um ímã se forma um campo magnético e as linhas do campo magnético se assemelham a essa aqui. Então, o que vocês observam? Ó? As linhas são circulares e fechadas aqui. Aqui não tem o sentido da flechinha. Não dá para saber se ele está saindo de cima e entrando embaixo ou saindo de baixo e entrando em cima, tá? Mas eu fiz aqui supostamente que em cima fosse o polo norte e embaixo fosse o polo sul, tá? Porque daí, ó, as linhas saem do norte, giram e entram no sul. Por que eu não poderia ter posto norte aqui e sul aqui? Porque as linhas não estão nesse sentido aqui, tá? Elas estão aqui, saindo de cima, na vertical, né? Então, eu supus que o norte é em cima e o sul é embaixo, então, ó, as linhas saem do norte e entram no sul. Poderia ser o norte embaixo e o sul em cima também, não tem problema, e as linhas estariam saindo daqui e indo para cá, tá? Então, nós já sabemos que os polos estão assim, na vertical. Agora a gente vai analisar o que aconteceu com esse ímã aqui. Então, o ímã foi cortado, tá? Os ímãs são iguais àqueles lá de cima, mas eles foram cortados de modos diferentes, tá? Esse ímã aqui foi cortado aqui, ó, no meio dessa maneira aqui, tá? E originou esses dois novos ímãs aqui embaixo. E esse ímã foi cortado aqui, ó, tá? Originando esses dois novos ímãs. Então, observem aqui o que acontece. O nosso ímã estava assim, norte para cima, sul para baixo. Quando eu corto ele aqui no meio, ó, ele forma novos ímãs. Norte e sul, tá? Lembro que os polos dos ímãs são inseparáveis, então ele forma ímãs novos. E esse aqui que eu cortei assim, ó, ele formou esses dois aqui com norte e sul, tá? O que eu vou fazer se eu tentar juntar de novo essas partes aqui? O que vai acontecer com esses ímãs? Esse aqui, ó, eu vou tirar daqui e vou pôr em cima desse, vai grudar um no outro de novo, porque tá vendo que esse sul aqui vai entrar em contato com esse norte aqui, e daí polos contrários se atraem, então o ímã vai grudar novamente, tá? Vai ser reconstituído. Mas esse aqui, quando eu for tentar unir, ó, ele não vai unir, porque ficou norte com norte e sul com sul. Então, a não ser que eu inverta um desses dois ímãs aqui, ele não vai grudar mais. Naturalmente, ele não vai grudar, porque vai ficar polos iguais juntos e polos opostos se atraem. Polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Então, aqui polos iguais não vai grudar, eles vão se repelir. Então, a alternativa lá, o que deve acontecer? Apenas as partes correspondentes do ímã 1 vão se unir, reconstituindo a forma original. O ímã 2 não, porque vai haver repulsão entre os polos, tá bom? Esse era o exercício 1. Vamos lá agora para o nosso exercício 2. O exercício 2, vocês têm esse ímã aqui, ó, e eles querem saber como que fica o campo magnético criado. Então, vocês têm que sempre lembrar que o campo magnético sai do norte e entra no sul, sai do norte e entra no sul. Desse lado também, sai do norte e entra no sul, sai do norte e entra no sul. Então, a letra A já é a correta, tá? Por que não pode ser a letra B? Porque tem aqui, ó, polo magnético entrando no meio aqui do ímã, tá vendo? E não tem, eles só saem e entram nos polos, né? Esse aqui, ó, tá saindo do sul e tá entrando lá do norte, lá do outro lado. Não, ele vai aqui pelo que tá mais próximo, o campo magnético vai ser mais intenso aqui, ele não vai dar a volta lá contrária para fazer o campo magnético, né? A letra D, ele tá
saindo do norte, entrando no norte, saindo do sul, entrando no sul, então não pode ser, né? E a letra E também, ele sai do polo e entra no próprio polo, também não pode ser. Então a letra A é a correta, tá? Sempre sai do norte e entra no sul, sai do norte e entra no sul. Aqui também, ó, norte para sul, norte para sul. Então a 2 era a letra A. Agora o exercício 3, vocês têm esses 4 desenhos aqui. E 4 figuras, né? Desenhos 1, 2, 3 e 4. Vocês têm que dizer qual deles se refere a campo elétrico e qual se refere a campo magnético. Então lembrem assim, gente, campo magnético são sempre linhas fechadas. Saem do norte, entram no sul e fecha sempre o círculo, tá? Então ali vocês já podem observar que quais que são os polos magnéticos, linhas fechadas, a figura 3 e a figura 4, tá? Então vocês vão marcar lá a letra A, tá? O desenho 1 e o desenho 2 se referem a campo magnético. Lembra que o campo magnético ele sai da... Desculpa, campo elétrico. O campo elétrico sai da carga positiva e entra na negativa, mas não são linhas fechadas, tá? E já o campo magnético é sempre linha fechada. Então a letra A e a B é campo elétrico, campo eletrostático. A figura 2 e a 3 é campo magnético, linhas fechadas, tá? Então vocês marcam um X na letra A. O exercício 4 tá falando aqui que vocês têm 3 barras. Barra 1, barra 2 e barra 3. As 3 homogêneas, né? Um menino está brincando com elas e percebeu que depende da maneira como ele aproxima uma da outra, elas podem se atrair ou repelir. Então, elas são ímãs, né? Ou não, não sei. Porque lembrem assim, ó. Ímã com ímã pode haver atração e repulsão. Ímã com só um pedaço de metal, que não seja ímã, que esteja desmagnetizado, um pedaço qualquer de metal, ele é só atraído. Aí ele não sofre força de repulsão, tá? Ímã com ímã pode sofrer atração e repulsão. Ímã com metal desmagnetizado só sofre atração, tá? Então, olha o que o menino fez. Ele marcou lá A, B, C, D e E, F nos extremos das barras, e daí ele aproximou o extremo B da barra 1 aqui, com o C da barra 2, e observou a atração, tá? Então, o que pode ser? Pode ser que os dois são ímãs e os polos aqui são contrários, aí deu atração. Ou pode ser que um é ímã e o outro não, por isso que deu força de atração, tá? Vamos ver a afirmativa 2. Ele aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo E da barra 3 e percebeu repulsão. Ó, se ele percebeu repulsão entre esses dois, obrigatoriamente os dois têm que ser ímã, porque pedaço de metal qualquer não sofre repulsão, só sofre atração. Então, obrigatoriamente, a barra 1 e a barra 3 têm que ser ímã, estão magnetizados, tá? E os polos são iguais porque deu força de repulsão, tá? Aí ele pegou aqui o polo D da barra 2 e aproximou do E da barra 3 e percebeu a atração também. Então percebam como que pode que aqui deu atração e atração, tanto no polo 2 quanto no polo, não, desculpa, no polo C quanto no polo D, a barra 2 sofreu atração dos dois lados, tá vendo? Então significa que ela não está magnetizada, ela é um pedaço de metal qualquer e ela é atraída pelo ímã 1 e pelo ímã 2, tá? E já a barra 1 e a barra 3 são ímãs, porque entre elas dá força de repulsão e força de repulsão só acontece de ímã para ímã, tá? Então, tá magnetizada em um ímã, não está magnetizada, é um pedaço de metal qualquer, e está magnetizada e é ímã. Então, vocês vão marcar X na letra B, tá? 1 e 3 estavam magnetizadas e 2 desmagnetizadas. E o exercício 5 tá falando aqui que quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, o que acontece com o campo magnético? Como que é o campo magnético? Então, lembrem lá, um fio retilíneo, quando o campo magnético é gerado em volta dele, é a regra da mão direita lá. O meu polegar vai dizer para que lado que a corrente está indo e os meus dedos vão girar ao redor do fio. Então, ele forma um campo magnético circular em volta do fio, tá? Então, qual que é a alternativa que diz que é circular e as linhas são concêntricas no fio? É a letra B, tá vendo? A letra A não pode ser porque diz paralelo, a letra C diz retas perpendiculares, a letra D não pode ser porque diz que quanto maior a corrente, menor o campo. Não, quanto mais corrente estiver passando, mais forte é o campo magnético, tá?
E a letra E diz que o campo magnético é diretamente proporcional à distância, não é inversamente proporcional à distância, porque quanto mais longe eu tô, vai ficando mais fraco o campo magnético, tá? Então a letra B é a correta, as linhas de campo formam superfícies circulares e concêntricas ao condutor, tá? Então façam lá esses exercícios aí do caderno de atividades, tá? A tarefa de hoje não vai ter tarefa, vai ser só fazer esses exercícios junto comigo. Então, fotografem a página 6, 7 e 8 de vocês do caderno de atividades que vocês fizeram agora e mandem lá no grupo, tá bom? E nós temos mais uma aula de física hoje, né? Mas a nossa segunda aula será a prova. Então, eu espero vocês daqui a pouquinho na sala de aula virtual que eu vou abrir. Vou mandar o link lá no grupo. E espero vocês para fazer a explicação da prova e a gente resolver ela junto, tá bom? Então, até logo.